Bom dia! Hoje nós vamos falar sobre educação ambiental e sistemas sustentáveis. Para dar continuidade a um tema que a gente já vem conversando, que é educação ambiental. E que a gente começou, inclusive, com esse tema com o professor Alexander Turra, que foi quem nos indicou o convidado de hoje, que é o Caio Tancredi. Antes da gente começar essa conversa, então, nós vamos apresentar um pouquinho o que ele faz, quem ele é. Então, o Caio é oceanógrafo formado pelo Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, com trabalho final de graduação envolvendo alternativas sustentáveis de uso público em unidades de conservação, sobrepostas a territórios de comunidades tradicionais com foco em turismo de base comunitária. Atualmente, é mestrando em manejo e conservação marinha costeira e trabalha como colaborador técnico da Cátedra Unesco. Atua também com educação ambiental voltada para crianças e adolescentes e com permacultura e sistemas ecológicos, como bioconstruções, saneamento ecológico, agrofloresta, hortas urbanas, viveiros florestais e escoamento da produção agroecológica em comunidades rurais. Muita coisa. Seja muito bem-vindo, Caio. A gente se sente muito feliz por você estar aqui com a gente e, desde já, a gente agradece por você ter aceito esse convite. Pronto, é mais ou menos isso mesmo, viu? Muitas das milhares de coisas que a gente faz para poder seguir esse caminho de reconexão com a natureza, de harmonia, né? Entre a humanidade e o planeta Terra, e visando sempre o bem-estar comum, né? E também acrescenta que é pai do Judá agora, né? E essa história também de pandemia me deixou um pouco mais próximo dele, apesar de ser um contexto bem chato, né, para a humanidade, mas também de muito aprendizado, né? Rapaz, então tá quanto tempo ele? Ele está com 10 meses. Ah, meu Deus. Ele nasceu em dezembro, numa sexta-feira 13 de lua cheia. Eita! Esse vem para causar. O bichinho já é um bruxinho. Isso. Ah, muita saúde para toda a família aí, tá? É uma fase muito Gratidão. linda da vida. Linda. Bem, Caio, durante as nossas conversas antes de hoje, você contou para a gente das suas vivências com a educação ambiental. E aí a gente queria que você contasse como que são essas vivências, né, e como que funcionam as hortas urbanas. Tá, legal. Bom, agora, né, atualmente, eu estou trabalhando como educador na empresa Pé de Feijão, que é uma empresa aqui residente em São Paulo, que a gente trabalha com hortas urbanas e também com alimentação saudável, né? Então, tem na equipe educadores, tem alguns nutricionistas, né? Que a gente faz esse trabalho, a conscientização desse ciclo completo, né? Que é alimentar-se bem e, assim, plantar esse alimento, né? Para ele poder chegar na nossa mesa, né? A gente conhecer toda a cadeia dele e depois compostar ele para que ele possa se tornar terra de novo e voltar à nossa mesa novamente, né? De uma forma aí, ecológica, né? E aí a gente tem algumas parcerias com algumas instituições e também faz alguns trabalhos voluntários, né? Assim, esporádicos, né? Então, alguns projetos sociais. A gente tem parceria também com o SESI e também com algumas instituições, que nem a instituição Chico Science, e também a gente trabalha com algumas comunidades, né? Então, há 2 anos atrás, a gente tinha um projeto ali no Jardim São Remo, né? Que
que é uma comunidade vizinha à USP, e na Vila Nova Jaguaré. E aí, naquela época, a gente formou uma rede, né, de colaboradores que a gente fazia um trabalho de revitalização de praças, né? Então, essas comunidades sofrem muito com lixo, com incidência de animais, né? E a nossa proposta era revitalizar as praças, utilizando, né, materiais e técnicas ecológicas e trazer a comunidade para ocupar esses espaços, né? Então, assim, existe uma consciência, assim, né, infelizmente nas cidades, que os espaços públicos, eles são espaços que não são de ninguém, né? Na verdade, é o oposto, assim, é um espaço que é de todos. Então, todos nós temos que ali se sentir, ocupar aquele lugar, se sentir pertencente, para que a gente possa fazer um espaço que seja bom para todos, né? E aí, com isso, a gente fazia esse trabalho de educação ambiental com as crianças. Então, a gente fez algumas atividades, como uma casa na árvore, em que eles mesmos construíram as hortas, e sempre dessa forma, né? Trabalhar com as crianças que não seja impositiva, né? Aquela coisa, criança é um livro em branco, e a gente vai impor o que a gente acha certo, o que a gente quer, e não, a gente sempre fazia uma roda, e aí eles punham os sonhos dele, qual que são as visões deles, né? Nesse espaço. E aí foi bem bacana. Na época a gente tinha uma parceria também com uma instituição lá da comunidade, que era o Projeto Alavanca. E aí a gente juntou as crianças assim da comunidade da favela e a gente fez uma maquete assim como eles viam a favela, né? E aí foi bem interessante assim que muitos espaços que para a gente era um espaço inútil, um espaço que a gente não tinha uma visão assim construtiva e colorida, sei lá, nesse espaço, as crianças elas enxergavam coisas maravilhosas assim. E a partir dessa construção a gente começou a, a implementar, né, a organizar, a planejar o projeto. E aí foi bem bacana, gerou muito bons resultados, né? Mas eu sempre fui autônomo, né? Então já trabalhei em diversas instituições, empresas, ONGs, ou por conta própria, relacionada à educação ambiental, né? Se uma pessoa, assim, na prática, né, quisesse montar uma horta, né, na sua cidade, quais seriam as dicas que você poderia dar? Quais são os caminhos, né, que a pessoa pode seguir para implementar uma coisa desse tipo? Legal. Bom, primeiro é boa vontade, né? A gente com boa vontade, a gente consegue tudo nessa vida. Mas assim, a gente tem uma horta aqui em casa, né? Agora eu estou residente em São Paulo e a gente não tem nem terra aqui, mas a gente fez uma horta vertical, né? Então a gente conseguiu alguns pallets, pegamos garrafas PETs e a gente montou a nossa horta. Então, assim, você pode usar qualquer tipo de material, querer fazer. Hoje na internet tem muitas informações, né? Mas se for um espaço público, acho que o primeiro passo é unir a comunidade, né? Então, a gente aqui também começou um movimento de revitalização de praças, né? Aqui na Vila Ipojuca, que é um espaço, aqui era um bairro, né? Tradicionalmente, onde tem muitas praças, e as praças eram bem bacanas, e ao longo do tempo, com a verticalização, né? Do bairro, com muitos prédios, as pessoas começaram a se distanciar um pouco, né? Desses espaços públicos, das praças, e aí esse é o caminho certo para começar a ter lixo, começar todo esse descuido, né? E aparecer bicho e tal. Então a gente começou a unir aqui os moradores, né? Conversar um pouco com os moradores mais antigos e ver como que era o espaço antigamente. E aí eles contam história, o que eles plantaram, aquele pé de abacate, foi ele que plantou há 20 anos atrás, os pés de frutas quais são. E aí a gente começa a agregar as pessoas, né? Começa a chamar os vizinhos, aqui tem algumas crianças também, a gente chamou todas. E aí fez uma atividade lúdica, assim, né, com a criançada, fizemos alguns desenhos, algumas plaquinhas, e ao meu ver, assim, esse é o primeiro passo, né, quando envolve um espaço que é coletivo, é fazer com que todos façam parte, né, acho que esse é um dos principais princípios que se a gente quer que algo dê certo, né, é que as pessoas, elas realmente sintam que elas estão dentro disso, né, e aí elas vão naturalmente querer se dedicar, querer cuidar. Aí esse seria o primeiro passo, né? Unir, juntar a comunidade
Também ouvir as histórias dos antigos, né? Os mais velhos, como que era esse lugar, entrosar ali, né? Muito bom. É, sobre a permacultura, né? Ela foi criada na década de 70, mas ela passou a ter uma visibilidade maior agora. Na sua opinião, por que apareceu agora, só agora, e qual a importância, né? Explica um pouco para a gente do que se trata a permacultura. Tá. Bom, dentro da permacultura, a gente fala que esse é um termo novo para um conjunto de técnicas, né, bem antigas, né, ancestrais. Então, a permacultura é uma ciência, né, que teve o seu início ali na Austrália, com alguns especialistas, né, que eles uniram esses conhecimentos tradicionais, né, das comunidades locais com conhecimento científico, e aí eles criaram um certo números, né, que são os princípios da permacultura. E a partir daí, se criou-se, né, essa ciência, deu um nome a essa ciência, né, que é permacultura, a cultura da permanência, e também um livro, né, que a gente considera a Bíblia da permacultura, e um curso a ser dado mundialmente, que teria os seus conceitos básicos que teriam que ter nesse curso, quais seriam as práticas, as teorias, para que pudessem se formar permacultores no mundo inteiro. Então, foi aí que se deu início, né, a esse termo e aos permacultores no mundo inteiro. Mas ele é baseado em técnicas e conhecimentos ancestrais, né? E assim, ao meu ver, esse boom, né, essa expansão da permacultura, eu acho que ela vem muito relacionada com essa transição, né, planetária que a gente está vivendo, que a gente vive hoje no mundo, né, que está chegando ao seu limite de insustentabilidade, e as pessoas estão começando a despertar e ver que a gente precisa ter uma nova forma, né, de se relacionar com o nosso mundo, de se relacionar entre nós, então em nossa economia, nossa forma de produção. E a permacultura, ela trabalha tudo isso, né? Ela trabalha todas essas ciências humanas, né? E eu acho que o mais bacana que também vem nessa transição, né, que a gente também discute muito na ciência, sair daquele pensamento de bolha, né, de disciplinas, e ter um pensamento multidisciplinar, né, transdisciplinar, onde todas as ciências e conhecimentos, sejam eles técnicos, sejam eles tradicionais ou culturais, eles possam estar na mesma grande roda ali, né, conversando, porque só assim a gente vai chegar num bem comum, num senso comum, no lugar onde todos é ouvido, todos são ouvidos, né? Um lugar onde a gente possa viver realmente em harmonia. Aí, ao meu ver, esse crescimento, né? Demos graças, muito bom, tá crescendo, isso é muito bom. A gente fala que algumas coisas boas até é bom virar moda, né? Que bom que virou moda. Sim, O que não pode acontecer, que às vezes acontece, está acontecendo, né? Infelizmente, é uma elitização, né? Então, como a permacultura envolve um conhecimento tradicional, que assim, ele é construído ao longo de gerações, não importa se é rico, se é pobre, se é branco, se é preto, contra os próprios princípios você organizar um curso de permacultura e cobrar 1.000, 2, 3.000 reais, e isso você vai tirar, né? Você não vai trabalhar com essa inclusão, né? Pelo contrário, você vai excluir pessoas que têm todo o direito, e pelo contrário, assim, às vezes tem até assim, essa oportunidade maior de ser um permacultor, porque mora num lugar onde pode exercer, né? Então, isso que é uma coisa ruim que vem com essa expansão muito rápida, né? Com essa a moda, que é a elitização, né? sim. Mas muita gente não sabe do que se trata na prática, né, também. Pode contar para a gente um pouco dos princípios, né, de como é feito, qual a diferença, né, para o cultivo comum ou para a construção, né, também faz parte da construção. Qual a diferença? O que tem de especial? Legal. Bom, a permacultura, ela dialoga muito com a agroecologia, né? Nesse sentido do cultivo. Mas ela dialoga com a economia, dialoga com as ciências do mar, dialoga com projetos, com gestão, né, de pessoas.
Mas, assim, a permacultura, você tem uns princípios, né, que agora, para mim poder falar cada um, eu teria que ler, mas, assim, praticamente todos, eles se integram, né, nessa questão da gente entender a natureza e reproduzir ela, né? Então, nossos sistemas humanos, a gente hoje organiza eles de uma forma que não é como a natureza se organiza. E é por isso que eles são tão insustentáveis, né? Normalmente são piramidais. E na natureza, muitas, hoje, assim, as ciências, elas estão quebrando muitos paradigmas, né? Do que a gente acreditava antes. Então, antes a gente acreditava muito naquela tendência do mundo competitivo, né? Onde sobrevive o melhor. E cada vez mais a gente está vendo que a natureza trabalha de forma colaborativa, de forma onde tudo está interligado. Então, a permacultura, ela entende esses sistemas, né? E aí, nas interligações, nas leis naturais, e reproduz os nossos sistemas. Então, isso pode ser em construção, isso pode ser em técnicas de cultivo. Então, por exemplo, na natureza a gente tem toda uma diversidade, né, entre as plantas, que seria essa entropia, né? Onde as plantas elas têm umas conexões entre elas, uma influencia a outras, elas têm uma conexão debaixo do solo também, que são as micorrizas. E aí, quando a gente vai fazer agricultura, a gente faz aquela agricultura de monocultura, né? A sociedade tradicional, né? Convencional. E isso é totalmente contra os princípios da natureza. Então, é óbvio que vai dar errado, é óbvio que vai precisar de muito insumo externo, vai precisar de muito recurso, e o feedback vai ser muito menor. Então, a permacultura, como a agroecologia, ela trabalha com a agrofloresta, ou com a agricultura sintrópica, que é exatamente isso, a gente reproduzir algo que é natural, que é a diversidade, mas dentro de uma escala humana, né, de uma necessidade humana que é a alimentação. Então, a gente planta espécies que são interessantes para a gente, mas também que são nativas, né? Então, dentro da agrofloresta, a gente tem esse entendimento que a gente tem que envolver, sim, espécies nativas, porque elas têm uma super importância, né, para o ecossistema local. Mas são 3 princípios básicos, né, da permacultura, que é cuidar do planeta Terra, cuidar das pessoas e partilha excedente, partilha justa. Então é isso, a gente também, né, não adianta só eu ter abundância e vocês não terem, né? Então, essa questão da justiça social, da justiça socioambiental, que também a gente trabalha muito aqui na rede agroecológica, na rede de educação ambiental, que é a economia solidária, né? Isso se consolida na economia solidária, que também envolve princípios e conceitos bem bacanas de se discutir. É linda essa parte aí do partilhar, né? Depois, porque a gente produz cada vez mais comida, né? Alimento, e, no entanto, a fome não é resolvida no mundo, né? Então, tem aí um paradigma, aí um problema social complexo por causa dos interesses, né? Econômicos, e que não tem esse princípio aí, né? Da partilha. Isso aí é, é, é humanitário isso, né? Vai muito além, assim, é essencial. Eu queria que você E falasse agora um pouco sobre o projeto da sua Kombi. É Sata Kombi, não é isso? isso, Satacong. Ah, conta pra gente. Diz aí como é que é esse projeto. Bom, a minha esposa está aqui na área, né, com o meu nenê, que graças a Deus está melhor, ele estava um pouco doentinho, mas ela está comigo nesse projeto também, a gente adquiriu a Kombi. E a Kombi, desde o início, a gente queria trabalhar dessa forma que fosse como se fosse uma caravana mesmo, né, de trabalhos com a Agora eu tô natureza. vendo o bebezinho lá. Olá! Oi, E bom ele já dia. adaptou a Kombi, né? Ele adora viajar com a gente. Mas, né, a Kombi sempre foi um coletivo, assim, de pegar uma Kombi, enfeitar ela e viajar por aí, né? Nessa assim, liberdade de viajar e o mundo ser a nossa casa. Mas, desde que a gente adquiriu a Kombi, a gente faz bastante trabalhos com ela. Então, desde o início, a gente
no Movimento Nacional de Comunidades Alternativas e de ecovilas. Então, a gente começou a viajar entre ecovilas, né, e comunidades alternativas, a fazer conexões, para fazer trabalhos voluntários, trabalhar permacultura. Então, isso que é o bacana, assim, a Kombi, ela possibilita ser uma ligação entre pontos, né? Ela ser uma ponte. Então, a gente, desde o início, teve esse trabalho, essa intenção, né? E super dá certo, porque aí a gente começa a transportar pessoas, sementes crioulas, ferramentas, histórias. E aí a gente vai ficando tempo em cada lugar, né? Então, a gente ficou um tempo no nos quilombos do Bar do Ribeira, depois a gente nos quilombos lá de Ubatuba, nas comunidades caiçaras, aí fomos para Minas Gerais, ficamos lá também nas comunidades quilombolas da Serra do Cipó. Uau. Encontro indígena de parteiras, né? Na Chapada Diamantina, a gente também teve principalmente por conta do Judá, a gente buscou também esse conhecimento com as parteiras tradicionais. Então, tudo que é dentro do movimento alternativo, a gente está no meio, assim, a gente busca participar, aprender e contribuir também. Então, dentro da economia solidária, tem muito esse princípio da partilha justa, né? A gente parar daquela relação sempre de, eu quero ganhar mais, ou eu preciso sempre ter um benefício por trás, e trabalhar sempre de forma coletiva e colaborativa, né? Então, a gente, nossa, se a gente for contar quantas vezes a gente deu carona, a gente fez trabalhos voluntários, assim, são milhares, assim, não tem livros que contem, mas também, assim, dentro dessa rede, dessa troca, a gente ganhou muitas coisas também, né? Então, as pessoas, assim, sempre fortaleceram com a Kombi quando precisou, às vezes quebrou num lugar distante, a gente estava meio sem dinheiro e tal, juntou uma rede, cada um deu um pouquinho, a gente fez a Kombi rodar de novo, as pessoas apresentam com projetos novos, vem para cá, tá falando tal coisa, a gente fortalece tal movimento com gasolina, tal, a gente vai. Então, a Satacombi tem essa característica, assim, né, de atuar em rede. Com MST também, né? Vocês E tiveram... a gente trabalhou durante 3 anos diretos, né, assim, bem integralmente com o MST. A proposta era tanto fazer uma assistência, né, rural, dentro dos princípios da permacultura e da agroecologia, então trabalhar com os agricultores, trocando conhecimentos sobre cultivos, fazendo mutirão, chamando gente para os mutirões e tal, tanto com o escoamento da produção. Então, a gente organizou um grupo de consumo responsável, que chamam, um GCR, que é uma forma de se organizar essa cadeia produtiva até chegar no consumidor, na mesa das pessoas, de uma forma diferente do urbano capital, de mercados, né, desse sistema, dessa lógica mercadológica aí que a gente vê por aí. Que é assim, né, o produtor ele ganha muito pouco, porque tem toda uma cadeia de atravessadores, né, até chegar na mesa lá na estante do mercado. Então, a gente elimina todos esses atravessadores e faz com que o produtor tenha uma relação direta com o consumidor. E por que isso acontece, né? Por exemplo, os agricultores como os pescadores, eles têm um produto, uma matéria que ela é perecível. E ela é muito sazonal. Então, se eles não venderem rápido, e isso os atravessadores sabem, eles vão perder aquilo. Isso é um grande problema, assim, nos créditos rurais do Brasil. Isso é um conflito já antigo, né? Porque aí tem a época, tem o governo, né? As pessoas, o órgão fomentador dá lá a semente para eles, uma semente só, que vai dar todo mundo na mesma época, e como a oferta vai aumentar muito e a demanda continua a mesma, o produto cai o preço. Aí vem um atravessador, compra a preço mais barato que banana, e leva tudo aquilo, e o agricultor continua sendo pobre, né? O pescador continua sendo pobre. E, na verdade, eles são, agora com a pandemia, a gente vive sem jogador de televisão, jogador de futebol, a gente continua sobrevivendo sem novela da Globo, mas a gente não sobrevive sem o agricultor. A gente só continua aqui de quarentena porque o agricultor está plantando lá. Então, assim, a importância deles para a sociedade é enorme, mas o reconhecimento é muito pouco. Então, como a gente trabalha assim, né? A gente organiza um grupo de pessoas
isso por divulgação, Instagram, WhatsApp, ou alguma instituição, como na USP, os alunos interessados, ou num bairro. E aí a gente faz a ponte com os agricultores. Então, por exemplo, a gente chega nas pessoas e fala, o que vocês querem comer? Ah, eu quero comer berinjela.